Estou falando isso há meses. Se nós continuarmos pensando no governo do Lula agora, nós temos que pensar em 12 anos. Nós não vamos resolver no problema do Lula agora as reformas estruturais. Nós vamos ter que sobreviver com esse governo, ganhar a eleição de 26 e... Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E claro, eles estão nervosos também com o trabalho do Dodge, lançando luz, trazendo transparência para o gasto federal. E o Globo dá com a maior naturalidade a notícia, né? Funcionários da USA são instruídos a triturar ou queimar registros confidenciais e pessoais da agência. Não deixem rastros, pessoal, porque a transparência pode fazer muito mal aos esquemas democratas. Mas claro que eles não vão admitir isso. E, diante de tudo isso, como é que o Lula se refere ao Trump no ato de complexo de vira-latas típico do Nelson Rodrigues? Fala manso aí, ô. Eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Na verdade, o Lula respeita muito, inclusive o Trump, a quem ele chamou de nazista. É assim que ele respeita. Quanto a essas bravatas, ele joga para a plateia, né? Para a turminha de DCE, para a turma que fala até hoje imperialismo estadunidense, Yankee, aquela coisa com cheiro de naftalina ou de maconha. O problema, claro, é que isso chega ao Trump. E o Brasil está cada vez mais no colo da China, entrou no eixo do mal de vez, e o país como um todo pode sofrer consequências, até mesmo sanções econômicas. Então, os donos do poder não estão achando muita graça mais na retórica irresponsável do Lula. Eles estão preocupados. E talvez a nossa chance cá entre nós venha daí, né? Os Estados Unidos colocando pressão, com lei Magnitsky, esse tipo de coisa, e os donos do poder assustados, com Lula dobrando a aposta no anti-americanismo, porque está rifando o Brasil para a China. Quem puder vender seus negócios para a China, beleza. Mas e quem não puder? Vai aceitar o Brasil virar província chinesa? Venezuela? Eis a questão. Na linha do complexo de vira-latas, tem uma moça que contribuiu com a reforma tributária brasileira, que é um lixo, que não tem muita noção da realidade. Veja só, Trump deveria fazer reforma tributária como a do Brasil, para aumentar a competitividade. O trabalho americano é, na média, 5 vezes mais produtivo que o brasileiro. O Brasil é conhecido por ser um manicômio tributário. Gasta-se 2.600 horas de homem em trabalho por ano só para pagar os impostos. Nossa carga é muito maior. A complexidade nem se fala. Mas só porque na reforma tributária terrível que o Brasil aprovou, uniu-se 2, 3 tributos ali no IVA, que vai ser o maior do mundo, a mocinha quer dar lição tributária para os americanos. Talvez o problema do Brasil seja o excesso de autoestima, ou talvez a total falta de noção ou de simancol. Pois bem, eu falei do Lula, então vamos agora falar do Lula. O Elon Musk é o dono da Grok, a inteligência artificial que eu venho usando, que é a melhor de todas, e eu provo que é a melhor de todas. Quando você pergunta para a Grok quem é o político mais corrupto da história do Brasil, a Grok sabe, que é o Lula. A pergunta polêmica não é nada polêmica para quem estava atento aos últimos anos às políticas nacionais. Então, parabéns ao Grok por saber disso. E, by the way, até os relógios
sabem disso. Eu duvido que você sabia disso. Temos aqui um relógio. Soma 12 com 1, 13. 11 com 2, 13. 10 com 3, 13. 9 com 4, 13. 8 com 5, 13. 7 com 6, 13. Fodeu. Lula é ladrão 24 horas por dia. Mas a imprensa não denuncia o Lula pela sua essência. Faz críticas pontuais, principalmente no que diz respeito à economia. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo é do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Porque esses tucanos da imprensa temem apenas isso, a destruição econômica, o resto eles não estão nem aí. E porque os cofres são muito bem irrigados. O governo Lula expande publicidade e pode alcançar 3,5 bilhões em contratos. Correios tem licitação de 380 milhões de reais aberta após anos sem investir. Banco do Brasil e Caixa voltam a dar dinheiro de publicidade a sites alinhados ao governo, que é exatamente essa notícia. Estratégia digital é baseada em dados. Dados, a gente sabe muito bem quais. Eleitorais. Enquanto isso, a inflação é a maior para fevereiro em 22 anos. Não tem Miriam Leitão que consiga dizer, mas veja o lado bom disso. Brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco para driblar a inflação. A gente inventa, diz o povo sofrido. Uma parte dele acreditou em chuva de picanha, não é mesmo? E aí vai lá o Lula e diz, primeiro, que as galinhas não cobraram mais pelos ovos. E segundo, que ele quer saber quem foi o pilantra que provocou o aumento do preço do ovo. Conto eu ou contam vocês? Que a resposta dele é a mesma daquela rainha malvada e invejosa da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu. A Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, registra um rombo de quase 18 bilhões de reais em 2024. E como eu disse, os liberais de mercado, os tucanos, estão preocupados apenas com o bolso deles. É o caso desse Pedro Cerise, que não vale nada, né? Já demonstrou isso várias vezes. O cara lá que tinha comprado os antagonistas. Esse julgamento de Bolsonaro no STF e Lula em baixa nas pesquisas faz bolsa subir e dólar cair. Quando o Brasil se livrar desse martírio, teremos paz e prosperidade duradoura. Esse pessoal só pensa no próprio bolso. Agora, vem o Mafinha fazer um comentário infeliz também. A cada dia que passa, Pedro, eu percebo mais que os verdadeiros inimigos do Brasil não são os petistas. São. Os petistas, do jeito deles, pensam no povo, nos pobres. Não. Essa concessão não dá para ser feita. Essa premissa é falsa. E aí depois vem o outro erro. Os inimigos são os liberais que só pensam no dinheiro, no rentismo. Não chame de liberais Pedro Cerise, Helena Landau, João Amoedo, Armínio Fraga e Paulo Guedes na mesma frase. E Renata Barreto e Hélio Beltrão. Não faça isso. Hélio Beltrão é um liberal clássico, libertário. Renata Barreto é uma liberal clássica. Paulo Guedes é um liberal clássico. Eles não têm nada a ver com o globalismo tucano do João Amoedo, do Armínio Fraga e da Helena Landau. Então, essa mistura que alguns da direita estão fazendo, dos termos liberais, aceitando fazer a mesma confusão que os americanos fizeram, que liberal virou progressista comunista quase, globalista, isso é um desserviço. Vocês estão fazendo a concessão que a Folha de São Paulo queria, que o Joel Pinheiro queria. Eles querem ser chamados de liberais.
o Hélio Schwartzman. São todos esquerdinhas que fizeram um L. Desde quando um liberal faria o L? Liberal clássico? Jamais. Então, não. Liberal, por exemplo, é o Javier Milei. Javier Milei é um globalista tucano que só pensa no bolso? Não. Ele é um cara que está lá lutando pelas liberdades individuais básicas e sendo alvo dos protestos violentos da esquerda. Aí não é ato terrorista. Os sindicatos mobilizarem a patota toda para quebrar tudo. 100 prisões. Aí não é ato terrorista. 103 detidos, 20 feridos, coquetel molotov, mas aí é protesto, não é mesmo? Porque a esquerda é hipócrita no mundo todo. Enquanto isso, Dirceu, vulgo, também conhecido como Daniel, o terrorista treinado em Cuba por Fidel Castro, faz a sua análise política. Quando o Dirceu faz uma análise, a gente escuta, porque ele é um dos poucos cérebros que restaram no partido. Nesse momento, o PT e os partidos políticos brasileiros, eles enfrentam essa questão de qual é o projeto político. O PT sempre teve um projeto político, essa foi a força dele, que era governar o Brasil. Parece reformista, mas é revolucionário para o Brasil. Nós estamos vendo agora como é revolucionário. Naquele momento, em 89, o PT aspirar a governar o Brasil, né? Por fim governou a partir de 2002. Hoje, infelizmente, a situação é muito pior, não só pela força da direita, pelo conservadorismo e pela conjuntura contra-revolucionária no mundo, e aqui na América Latina inclusive, mas também porque nós governamos sem maioria no parlamento. Governávamos com a sociedade desmobilizada, com a direita mobilizada. E há uma pressão para o governo ficar de joelho e aceitar uma saída liberal para a economia. Não concluir o que começou, que é fazer uma reforma do imposto de renda, de lucros de dividendos, porque o grande problema do Brasil, que é a pedra de toque, é o rentismo e a concentração de renda, porque é isso que impede o Brasil de crescer, como um país capitalista, eu estou dizendo. Então, as reformas que nós precisamos fazer precisam de uma mobilização e de outro resultado eleitoral. Então, qualquer projeto político tem que pensar em 12 anos. Eu estou falando isso há meses. Se nós continuarmos pensando no governo do Lula agora, nós temos que pensar em 12 anos. Nós não vamos resolver no problema do Lula agora as reformas estruturais. Nós vamos ter que sobreviver com esse governo, ganhar a eleição de 26 e mudar a correlação de força no Congresso para menos pior, como está agora. Porque não vai ser majoritário por causa da estrutura política eleitoral brasileira. Não é fácil o desafio que o Lula tem. E o pós-Lula eu não quero nem pensar. Pós-Lula e toda uma geração que eu faço parte, que eu estou com 78 anos, né? O Lula faz agora em outubro 79, eu faço em março. E alguns de nós já, Olívio Dutra, Rui Falcão, já passaram dos 80. Então tem um problema grave no PT também de relevo, como diz os cubanos, né? De renovação, novas gerações, entendeu? E toda a institucionalidade brasileira está feita para cooptação, está feita para eternizar os mandatos parlamentares. Eu acho que nós temos que ter consciência que nós temos que, eu sempre falo, temos que ajudar o presidente Lula a governar o Brasil, porque a correlação de força está muito desfavorável. Eu já falei, às vezes eu falo, não devo falar, é quase impossível pensar que nós estamos governando o Brasil nesse momento, dado a força da extrema-direita no mundo e no Brasil, dada a força do bolsonarismo. Tudo que aconteceu, e nós conhecemos as instituições brasileiras, basta olhar a evolução da mídia, como é que está indo nas últimas semanas. Espero que o Lula tenha consciência disso, né? Porque ele é o primeiro que tem que ter consciência. Ou seja, o Dirceu, que faz projetos de 20 anos à frente, preocupado com a força da extrema-direita, chamando a atenção do Lula, falando das próximas eleições, e o Bolsonaro falando, por outro lado, que me dê um Senado diferente e a gente muda o Brasil. Vocês acham que esse consórcio que o Dirceu já vem alertando, que a imprensa é muito tucana, já vem criticando Lula, vocês acham que esse sistema vai permitir eleições livres para a direita asfaltar? Parece pouco provável, né? Como disse o próprio Dirceu, reproduzida a fala por Barroso, eleição não se ganha, a gente se toma. Ou tomar o poder é algo bem diferente de vencer eleições. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer.
sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, Conversa de Boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.